Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Tirar um tempo para meditar na palavra do Senhor, né? Meditar na sagrada Escritura de Deus. Possamos aprender um pouco sobre uma leitura. Hoje eu tirei para ler João 11, onde fala sobre a ressurreição de Lázaro, né? O amigo íntimo de Jesus, né? Lázaro. Vamos ler um pouco para que possamos meditar nessa palavra, né? Quando tiver um tempinho, sempre é bom ler a palavra de Deus. João 11, do 11 ao 45, né? Ler o texto completo. Possamos ler, depois os irmãos achar interessante o texto, possa estar lendo e meditando mais, né? Um pouco mais de tempo. E estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, a aldeia de Maria, de sua irmã Marta. E Maria era ela e tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, esse está enfermo, a ele e tu ama. Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar aonde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apredejá-te e tornar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vem a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhe Lázaro, o nosso amigo, dorme. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam e falavam do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E fogo por amor de vós, de eu lá não tivesse para que acrediteis, mas vamos te com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. E chegando, pois, Jesus achou, e já havia 4 dias estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, né? A distância de Betânia a Jerusalém era de quase 15 estádios. E muitos dos judeus que tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão, ouvindo, pois, Marta e Jesus vinha, saiu lá ao encontro a Maria, porém ficou assentada em casa, né? Disse por Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei, e tudo quando te pedires a Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei, e há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição
a vida. Em crer em mim, ainda esteja morto, viverá. E tudo aquele que viver e crer em mim, nunca morrerá. Credes tu isso? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio, e tu és o Cristo, o Filho de Deus, e havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está aí e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi-te com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar aonde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolava, e Maria apressadamente se levantaram e saíram, seguiram-lhe, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu tivesse aí, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando, os judeus com ela, vinha, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse, onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vendes como a amava. E alguns deles disseram, não podia ele, e abriu os olhos do cego, fazer também, e este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te lei dito, e se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me haveres ouvido. Eu bem sei e sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creia, e tu me ouviste. E tendo dito isso, clamou um grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com as faixas, e o seu rosto envoltou no lenço, e disse-lhe Jesus, desligai-o e deixá-lo ir. Muito, pois, dentre os judeus tinha vindo a Maria e tinha visto, e Jesus creram nele. Essa passagem aí, irmãos, fala da morte de Lázaro, né? Era um amigo íntimo de Jesus e ficou enfermo ali e veio a falecer, né? E Jesus estava um pouco longe da onde ele tinha falecido, né? E quando Jesus estava pregando nesse lugar, onde mandaram, pois, no 3, mandaram, pois, sua irmã dizer, Senhor, esse está enferma, ele e tu ama, né? Mandaram a irmã dele ir lá avisar a Jesus sobre... E Lázaro estava enfermo. Senhor, o seu amigo está enfermo, ele e tu ama. Chamando ele para vir, né? Ele, devido aos milagres que ele já tinha feito, ele poderia fazer algo para que Lázaro não viesse a morrer, né? E Jesus, porém, não foi ali. Continuou fazendo o que estava fazendo ali. Jesus, no 4 fala, e Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, a sua irmã e a Lázaro, né?
muitos falam que só Lázaro era Jesus amava, mas aí no 5 fala que Jesus amava Marta, sua irmã e a Lázaro, né? Jesus não só amava Lázaro, amava suas irmãs também. Aí no 6 fala, ouvindo pois estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E muitas das vezes nós passamos por um problema, por uma dificuldade, oramos a Deus, pedimos a Deus e teremos a resposta imediatamente. E Deus, ele não trabalha dessa maneira. Deus, ele não trabalha do modo que nós queremos, né? Ele fala que os pensamentos deles não são os nossos pensamentos, né? E o tempo para ele não é o tempo para nós. O tempo de Deus é um, o nosso tempo é outro, né? Né? Por isso que no 7, no 6, ouvindo, pois estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Quer dizer, muitas das vezes nós se preocupamos com algo, né? Pedimos algo para Deus e não é o momento de Deus agir ali. Não é o momento de Deus agir. Então orar e esperar no Senhor, né? Esperar, porque o verdadeiro cristão, ele não pode se apavorar. Ele tem que apenas crer. Crer em Deus e esperar a resposta, né? Orar e esperar, né? E muitas das vezes nós oramos, pedimos a Deus e devido à demora, deixamos de crer. É onde não conseguimos ter a resposta de Deus, né? Ouvindo, pois estava enfermo, ficou ainda ali 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. No 11, Jesus falou, assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono, né? E Jesus falou acerca da morte, né, irmãos? E quando nós estamos mortos, né? Muitos acham que é o fim, né? Muitos acham, às vezes você fala uma pessoa que não é cristão, por uma pessoa que não foi despertado ainda o cristianismo nele, né? Ele fala que depois da morte se acaba, né? Depois da morte não há mais nada. É o fim. E o próprio Jesus falou, né? O próprio Jesus fala aqui no 11, assim falou e depois disse-lhe, Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo. Quer dizer, ele apenas dormia. E nem a Bíblia fala que todos nos últimos dias irão ressuscitar, né? Uns para condenação eterna e outros para glória eterna, né? Para colher o fruto, né? Mas Jesus dizia isso da sua morte. No 13, mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam e falavam de repouso do sono, né? Jesus falava no 11, no 12, Jesus fala que Lázaro dorme. E os discípulos pensavam que Jesus estava falando do sono. E Jesus não, Jesus estava falando que Lázaro dormia porque ele estava morto, né? No 14, então Jesus disse-lhe claramente, Lázaro está morto, né? Jesus falou para o discípulo, não, Lázaro está morto, mas eu vou ressuscitá-lo, eu vou acordá-lo, né? E para Deus e para nós que cremos em Deus, nós sabemos que a morte, ela é só uma espera ali, né? Não vai ser para sempre, nós vamos ressuscitar para a glória. O cristão, ele tem certeza disso, né? Certeza que a morte é só um momento ali, nós vamos só apenas descansar para um dia reinar com ele, né, na volta dele.
No 17 fala: chegando, pois, Jesus achou e já havia 4 dias e estava na sepultura. No 18 fala: Betânia distava de Jerusalém quase em estádio a distância, né? E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta e Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria. Ouvindo, pois, Marta e Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria, porém ficou assentada em casa, né? Marta saiu, quando ficou sabendo que Jesus vinha, Marta saiu ao encontro, né, de Jesus, ao encontrar ele no meio do caminho, e Maria ficou em casa, né, no 20. Ouvindo, pois, Marta e Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão não há. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei, e há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Eu acabei de falar aqui, né? A Marta, ela era uma praticante da fé, né? Ela conhecia as escrituras sagradas. Ela sabia que todo aquele que morrer em Cristo ressuscitará para a salvação, né? Ela sabia dessa promessa. Ela sabia que quem crê em Cristo e for batizado, a morte é só um momento, é só um descanso. Ela sabe que no último dia, e nem nós sabemos, né? Eu sei, e se eu morrer, eu vou só descansar para reinar na glória, ressuscitar no último dia, ressuscitar quando ele voltar. Então ela sabia também disso, ela estava ciente. E ele ia nos últimos dias ele ia ressuscitar. É onde ela fala aqui, né? Disse-lhe Jesus, no 23, disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Aí a Marta disse no 24, disse-lhe Marta: eu sei, e há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Essa passagem, muitas das vezes, às vezes nós falamos com uma pessoa que não é um cristão, e não aceitou, se converteu a Cristo ainda, eles falam que não existe, né? Após a morte é o fim. E em várias passagens da Bíblia, Jesus fala que não é o fim, né? Após a morte é assim, vamos ressuscitar, vamos para a glória e vamos crer nisso aí, porque é só sucesso, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição, a vida, e crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E tudo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Né? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, e havia de vir ao mundo, né? Quer dizer, ela acreditava na vinda nesse tempo, e Jesus já estava ali, né? E nem nós temos hoje, ele já veio. Agora ele voltará para o juízo final, né? Para pegar a igreja, né? E dito isso, no 28, partiu, chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aí e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi-te com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus, e estava com ela em casa, e a consolava, e Maria apressadamente se levantaram e saíram, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali.
No 32, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu tivesse aí, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, e com ela vinha, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse: Onde o puseste? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. No 32, Jesus chorou, né? Aí, irmãos, é muito interessante essa passagem aí, porque quando Marta ela vai ao encontro de Jesus aí no 20, né? Ela vai ao encontro de Jesus, ela se porta a Jesus, fala, mas a Bíblia não relata que ela chorou. Ela chorou, né? Já Maria não. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Pois quando a viu chorar, também chorando os judeus, né? Chorava Maria e estava ali com ela também. Vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, né? Jesus ficou perturbado, ali talvez angustiado, né? Vendo toda aquela situação, ele se comoveu também. E Jesus, ele era Deus, mas ele também estava no corpo humano, né? No corpo de carne, né? E ele não estava como Deus ali, ele estava como homem. Deus, porém, como homem, né? O verbo se fez carne, né? E perturbou, e puser disseram: Senhor, vem ver. No 35, Jesus chorou, né? Aí Jesus chorou ali. Não sei se Jesus chorou ali como homem ou triste, né? Porque muitos estavam ali vendo ele e não cria, né? Ele não estava crendo que ele ia ressuscitar, né? Não fica aí não dá para saber o motivo desse choro, se ele se comoveu, né? Ou se ele estava triste, porque muitos sabiam que ele era Deus, sabiam que ele era o Filho da promessa, sabiam que ele era o Cristo, sabiam que ele era o Messias, né? E não estava crendo ali. Ele disse que ia ressuscitar e muitos não criam, né? Ele estava dizendo, então não sei muito bem se ele chorou devido, ele se comoveu, porque se ele ia ressuscitar Lázaro, ele sabia que ele ia ressuscitar Lázaro, então por que ele chorou de tristeza ali, né? Creio eu, e talvez ele possa ter chorado devido a todos que estavam ali não estavam crendo neles, né? Estavam vendo, já tinham visto os milagres que ele fez o cego enxergar, fez todos os milagres que ele fez ali, mas não estava crendo ali que ele ia ressuscitar o Lázaro, né? Devido ao tempo, ele já estava morto. Então Jesus chorou, eu acho que Jesus chorou de tristeza ali, né? Muitas das vezes nós falamos e somos cristãos, né? Filho de Deus, né? Acreditamos na promessa, mas vem um problema, vem uma dificuldade e desanimamos, né? Desanimamos, é dizer, esquecemos que Deus está junto, esquecemos que Deus está no barco, né? Muitas das vezes, e nem os próprios discípulos na passagem, eles estavam no barco e veio a tempestade, eles se apavoraram, né? Eles pensaram até em pular do barco e tirar sua vida, esqueceram que Jesus estava ali no barco, né? Muitas das vezes nós se apavoramos, né? É sempre que Deus está no barco. A partir do momento que confessamos a Deus como o único e verdadeiro Salvador, aceitamos Ele em nossas vidas, Ele vem, entra, Ele começa, o Espírito Santo habita em nós, nós não estamos mais só. Jesus já faz parte ali da nossa vida, eternamente. Então não tem mais por que se apavorar. Mesmo que a luta parecer não ter fim, né? Ele fala para nós cremos nele somente, né? Crê em mim somente, né? E aqui nós sabemos que ele chorou, mas não sei se foi de tristeza devido ou se pelo menos estava morto, mas eu acho que foi pela falta de crença dos que estavam ali em volta dele, né? Disseram, pois, os judeus: vede como o amava, né? E alguns deles disseram: não podia ele e abrir os olhos do cego, fazer também e este não morreste, né?
muitas das vezes, e os judeus falou aí para Jesus, muitas das vezes, as pessoas do mundo falam, né, acerca do cristão, né? Muitas das vezes, nós somos cristãos, né, a gente passa por um problema, ou uma perda do ente querido, ou uma tragédia, uma fatalidade, alguma coisa na vida, um problema, uma luta, uma dificuldade, uma doença, uma enfermidade, as pessoas do mundo falam, ele não é cristão, né? Por que Deus não curou ele? Ele não é cristão? Por que ele está passando por essa luta? E será? Não sei não, né? Muitas das vezes as pessoas do mundo falam isso. E nem os judeus falou aqui, né? No 37. E alguns deles disseram, não podia ele e abrir os olhos do cego, fazer também e este não morresse. Tá vendo? Muitas das vezes e nós ouvimos aí do mundo, né? Nossa, o irmão Raimundo não é crente? Por que ele está passando por esse problema? Duvida, né? O pessoal duvida. Eles acham que devido a você ser um cristão, você ser uma pessoa pratica a fé, né? Cristão, e tem Deus praticante da fé, você tem que ser um super-homem aqui na terra, né? Imune a doenças, imunes a problemas. E não é bem assim. Sabemos que o mesmo sol é para o justo, é para o injusto. Sabemos que a mesma chuva é para o ímpio, é puro e íntegro também, né? A mesma dor. Sabemos que o dia da dor ela chega para os dois. Ela chega para o ímpio e para o justo, né? Sabemos que o dia da dor chega. O dia de plantar, o dia de colher, né? Sabemos que o ímpio planta e ele vai colher. Sabemos que o justo planta e vai colher também. E vai mudar o fruto, né? Jesus, aí no 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. Vocês ainda duvidam, né? Jesus falou. Jesus estava indo ali, né? Jesus já tinha chegado ali, veio de longe, tinha chegado ali. Falou que ele não estava morto, falou que ele estava morto, mas ele ia ressuscitar ele. Mesmo assim, eles continuaram duvidando. Senhor, não precisa tirar essa pedra aí. Ele já está fedendo, não precisa, você vai ver ele. Não precisa, Senhor. Quer dizer, ele não estava acreditando, né? Ele estava acreditando. Muitas das vezes nós passamos por um problema, ou vemos os irmãos passando por um problema, desacreditamos, né? Esquecemos que Deus é o Deus do impossível. Nosso Deus é um Deus do impossível. Quando tudo parecer impossível, é aonde Deus vai operar, né? Deus opera onde é impossível. Então não adianta muitas das vezes nós se apavorar com um probleminha, não. É apenas crer em Deus. Deus fala para crer. Deus estava ali com esse pessoal e indo lá, mandou tirar a pedra, mesmo assim, dizer, ainda teve dúvida, né? Senhor, não precisa tirar a pedra, Senhor, ele já está fedendo, já faz 4 dias, não precisa, já entendemos que você veio, entendemos que você é amigo dele, mas não precisa, né? E no 39 Jesus diz, tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te lhe dito, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, diz, Pai, graças te dou por mim haveres ouvido. Por mim haveres ouvido, né? Eu bem sei, sempre me ouves, mas eu disse-lhe, por causa da multidão e está ao redor, para que creia e tu me enviaste, né? E tendo dito isto, clamou um grande voz, Lázaro, vem para fora, né? Vem para fora. Quer dizer,
Deus não falou nem ressuscita, Lázaro. Não, Deus falou, vem para fora, né? E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolta no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixá-lo ir. Muito, pois, dentre os judeus, e tinha vindo a Maria, e tinha visto, e Jesus fizeram, creram nele, né? Essa passagem é muito bonita, né, irmão? Porque fala de uma das ressurreições, né, que Jesus fez, uma das, né, esse Lázaro era um amigo dele, né, não só Lázaro, mas Marta, Maria também, né, e Deus fez isso aí para mostrar, né, que muitas das vezes nós devido ao tempo, devido à circunstância, né, mesmo estando com ele, não cremos, né, duvidamos, né? É onde ele fala e Jesus chorou. Jesus chorou aí talvez de tristeza, porque muitos estavam com ele ali e não creram nele. Ele ia ressuscitar o Lázaro, né? Ele ia chamar o Lázaro para fora. Muitas das vezes nós falamos, não, eu sou crente, vamos para a igreja, buscamos a Deus, oramos, pedimos para Deus, Deus, faz isso. Nós pedimos, mas não cremos, porque já pedimos duvidando, né? E Tiago fala, se pedir sem fé, nada acontece. Nós já pedimos duvidando. Pedimos já pensando, será que Deus vai ouvir, né? Será que Deus vai ouvir? Aí não tem um milagre. E já pedimos duvidando. Sabemos que a fé é sem duvidar. A fé, nós não podemos duvidar, apenas temos que marchar, apenas crer. A passagem lá de Moisés, quando o Deus mandou o povo marchar em direção ao mar, Deus falou, Moisés, fala para o povo marchar. O povo marchar em direção ao mar, né? Então o povo teve que marchar, mesmo sabendo que eles estavam indo de encontrar o mar. Para o milagre acontecer nas nossas vidas, nós temos que marchar, nós temos que ir em direção. Nós temos que dar o primeiro passo. Temos que crer em Deus e marchar. Né? Muitas das vezes pedimos algo para Deus, mas duvidamos. Porque passou um dia, passou 4, talvez passou um ano. Duvidamos, né? E o próprio Abraão, ele duvidou, né, da promessa de Deus, né? O próprio Abraão, mas Sara, duvidaram da promessa de Deus. Deus falou a Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Abraão, já velho, duvidou, né? Duvidou ao ponto de sua esposa Sara dar a sua concubina para se deitar mais ele e dar um filho a ele, né? Aonde nasceu Ismael. Onde nasceu Ismael ali. E devido à falta de fé. Devido a duvidar. E Deus falou que ia dar um filho. Se Deus falou que ia dar, eles tinham que crer, mas eles duvidaram. Devido ao tempo. Devido a nós queremos e o nosso tempo seja o tempo de Deus. E não é. O tempo de Deus é outro. Para Deus fazer um milagre, tem que ser um milagre. Não pode ser uma coisa feita de qualquer jeito. Senão vão dizer que não foi Deus. Vão dizer que foi sorte. Né? Na passagem lá que o povo passa pelo mar vermelho, Moisés, a Bíblia fala que o povo passou e o mar se abriu e o povo passou em terra seca, né? A Bíblia deixa bem específica nesse que o povo passou em terra seca. Então o milagre que Deus faz, o milagre é completo, né? O milagre é completo. Então que possamos meditar nessa palavra, irmão, buscar sempre a Deus, né? Ler as Escrituras Sagradas e meditar na palavra de Deus, né? Aprender com esse Deus que é maravilhoso, bondoso para minha vida, para a sua, e crer nele, não duvidar, buscar ele, orar, pedir, e já com a certeza que vai receber. Pedir já com a certeza que vai receber. Não duvidar. E a resposta vem. Apenas crer na palavra de Deus, a resposta vem, né? Não importa se parece que não vai ter mais solução para o seu problema.
Não importa, parece que seu problema não tem mais fim, né? Porque e na palavra fala e a própria irmã de Lázaro falou, não, Senhor, ele já está morto há 4 dias, já está fedendo, né? Quer dizer, já está fedendo, não adianta, deixa para lá, né? E muitas das vezes, se crermos, veremos a glória de Deus, né? Ele fala aqui, né? Se crermos, verás a glória de Deus. No 40, disse-lhe Jesus, não te lhe dito, se creres, verás a glória de Deus? Então, e Deus fala para nós apenas crer. Crer e confiar até o fim. Esperar nele e a resposta uma hora vem, irmãos. A resposta uma hora vem, né? Depois que nós... a Bíblia fala resistir ao diabo, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Muitas das vezes vem a tentação, vem as lutas, vem os problemas, mas devemos resistir. E ele fugirá de vós. E a Bíblia diz, e quando o diabo veio até Jesus o tentou, Jesus resistiu, né, irmão? Jesus resistiu a ele. E ele fugiu de Jesus. E após ele fugir de Jesus, a Bíblia fala que os anjos veio e o serviram, né? Então, possamos meditar nessa palavra, que possamos ler as Escrituras e aprender de Deus, né? Boa noite a todos. Que possamos meditar sempre na palavra de Deus. Amém?